O Sampaoli veio e não mudou nada? O Sampaoli é a mesma bosta do Vitor Pereira? As perguntas que voltaram a pipocar na Flá TT, que pra quem não conhece é o Twitter do Flamengo, mais conhecido como manicômio da internet, onde as mentes mais insanas se juntam, voltou lá a brotar isso, que nem brotou com as primeiras derrotas do Dorival pós-período do Paulo Souza. Pela aquela galera aí que você já sabe, né? Falando de você, meu irmão, de César e seus seguidores. Lembra daquele pessoal que falava que não era culpa do treinador, não era culpa só do Vitor Pereira, que 4 meses e diversos títulos perdidos não era o suficiente para analisar o trabalho do treinador? Agora estão analisando o trabalho do Sampaoli. Em 4 jogos e menos de um mês. Basicamente 2 semanas. Por isso que eu vim trazer aqui 3 coisas que já mudaram, que já melhoraram muito com o Sampaoli e o Flamengo, mesmo nesse pouco tempo de trabalho, em relação ao trabalho do Vitor Pereira. E como aqui não é só passação de pano pra falar, nossa, olha como é que ele tá defendendo o Sampaoli. Ele tá falando que o Sampaoli é o melhor técnico do mundo. Tem que defender o Sampaoli, que nem os caras fazem com o Vitor Pereira. Não. Então vão ser as 3 coisas que já mudaram, que já melhoraram, as 3 melhores coisas que você olhava pro trabalho do Vitor Pereira, olhava pro trabalho do Sampaoli e você falava, graças a Deus mandaram aquele cara embora e trouxeram o Carequinha. E também uma coisa que ainda precisa melhorar muito, muito, muito mesmo. E o terceiro ponto que mais melhorou na minha impressão, que eu olho assim e falo, caramba, realmente isso daí poderia ter sido um desastre se o Vitor Pereira continuasse aqui. Que era vagabundagem dos jogadores mesmo. Os caras pouco treinavam em períodos que eles queriam, geralmente, à tarde. Tinham mais folga que funcionário público aposentado. E continuavam cometendo os mesmos erros. Quem não treina, não joga bem. Quem não treina bem, não joga bem. Quem não treina, não joga. É frase de camisa de hétero topzera de balada? É, mas é uma verdade do mundo de futebol. Desde que chegou o Sampaoli, os treinos já começaram a ser em período integral, com muitos treinos pela manhã, de manhã cedo, ele chega lá cedo, ele gosta de trabalhar. Treinos nos dias dos jogos, treinos nos dias seguintes dos jogos, mesmo sendo regenerativo, pelo menos estão lá. Depois da derrota com o Botafogo, estão lá treinando, mesmo no dia do trabalho. E tem que estar mesmo. Os caras ganham pra isso, pô. Se tu não fosse jogador, tu tá aí, tu trabalha aí ganhando salário mínimo e trabalha da vida, faz tudo. E os caras ganham 1 milhão por mês pra defender esse monte aqui que a gente faria de graça e não pode trabalhar na moral. Claro que tem que ter a folga, eu sei, eles não são máquinas e tudo mais. Mas é fazer a folga deles ali e trabalhar o que eles têm que trabalhar, pô. Então, se não é dia de folga no dia do jogo, treina também. E é o que tá acontecendo. Claro, a gente tem que respeitar a fisiologia, tem que respeitar as leis trabalhistas, tem que respeitar tudo isso. Mas mesmo assim, não precisa ser tão acomodado que era com o Vitor Pereira, pô. A quantidade de treinos por semana aumentou. A quantidade de treinos por dia aumentou. A quantidade de horas e a intensidade dos treinos aumentou também. Então, quem acha que isso daí é brincadeira, show. Mas estou treinando mais. Mas só treinar mais não adianta. Tem que responder em campo. E é nisso que vem a segunda coisa que mais mudou com o Jorge Sampaoli chegando. Foram os números mesmo, estatísticas. Qualquer pessoa que viu um pouco de futebol, que conhece um pouco de futebol na vida, sabe que mudou bastante coisa já do jogo. Principalmente saída de bola, questão de povoar meio campo, forma de ataque, triangulação, essas coisas todas. Mas se eu ficar falando isso aqui, eu não sou falso 9 e nem quero que vocês fiquem entediados com tática, com questão disso, daquilo. É só você olhar pro campo e ver. O Vitor Pereira tinha aquela formação bambolê, com um monte de gente dos lados e ninguém no meio. E tomava um prejuízo sempre no meio. Agora tem volantes fazendo função de volante. Até o goleiro Santos fazendo função de volante às vezes. Voltamos a ter triangulações. Voltamos a ter um ataque mais presente, com menos cruzamento e mais bola no chão. E isso se traduz em números. Além da questão de que ter um meio de campo é ter mais domínio do jogo. E isso se traduz na estatística de posse de bola, que mudou vertiginosamente. Pegando só times de elite, ou que jogam alguma competição de elite, o Vitor Pereira teve, em média, 53,7% de posse de bola por jogo. O Flamengo é baixíssimo. E principalmente em jogos importantes, finais, ou então eliminatórios, ficou com posse de bola abaixo, exceto o jogo contra o Independente Del Valle, que foi a posse de bola altíssima, porque tinha que inverter o placar, então isso é normal. Mas o fato é, 53,7% de posse de bola, enquanto o Jorge Sampaoli, também com os mesmos parâmetros, porque também não dá pra pegar o jogo contra o Nova Iguaçu com 1 a menos, é óbvio que vai ter um monte de posse de bola. Claro que se fosse o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, tinha que contar, porque é um jogo eliminatório, é uma competição de elite. Mas contando só os jogos, basicamente eliminando os jogos do Carioca contra times pequenos, o Vitor Pereira teve essa posse de bola um tanto quanto baixa para os padrões do Flamengo para um time tão dominante, tão ofensivo quanto é o Flamengo. E virou a chave. Com o Jorge Sampaoli, o time tem em média 65,8% de posse de bola por jogo. É uma posse de bola absurda. Esse grande domínio de posse de bola te ajuda a ficar mais com a bola no ataque e traduz em outras estatísticas de ataque, como finalizações e chances claras criadas. Com o Sampaoli, temos em média 20,5 finalizações a favor pro jogo, que é uma coisa excelente.
É um patamar que era mais ou menos do time do Jorge Jesus, e 6 grandes chances por jogo, que também é excelente. Excelente mais ou menos, porque mostra também que o time tá perdendo muito gol, e muito gol fácil também. Enquanto na época do Vitor Pereira, não ter a bola também traduzia em pouco poder ofensivo, com uma média anêmica de 14,3 finalizações por jogo e apenas 2,4 grandes chances por partida. É pouco, é bem pouco. E quando se fala de importância de posse de bola, não é nem necessariamente só questão ofensiva, mas questão defensiva também, você ter a bola, é você dar menos espaço, é você dar menos chance para o adversário fazer o gol em você. Que é o que traduz também na estatística de finalização cedidas e de grandes chances cedidas. Com o São Paulo, temos a média de 10,25 finalizações cedidas e 2 chances claras de gol cedidas. São números bastante ok, principalmente se a gente comparar com as 6 grandes chances por jogo a favor do Flamengo agora. 6 contra 2 grandes chances por jogo. É uma chance absurda de você sair vencedor do jogo. Às vezes não acontece como foi contra o Botafogo. Enquanto com o Vitor Pereira nós cedemos, em média, 13,25 finalizações por jogo e, pasmem, 3,25 chances claras por jogo para o adversário, o que é mais do que gerava. Eram 3,25 chances claras do adversário marcar contra 2,4 chances claras do Flamengo marcar. Então a chance de vencer, a chance de sair vencedor de um confronto como esse, não é das melhores. E apenas para ilustrar, essa posse de bola também faz aparecer mais os nossos personagens, que são craques de bola, que tem que estar com a bola, que tem que estar trabalhando entre si. Hoje, com o Sampaoli, em média, são 566 passes por jogo. Enquanto com o Vitor Pereira eram 451 passes por jogo. 100 a menos do que agora. Quem olha para esses números e fala que é a mesma coisa, que tá no mesmo, que é a mesma bosta, que não mudou nada, que a culpa não era do treinador, essas coisas, cara, tem que fazer um esforço surreal. Os números de vitória, os números de aproveitamento atuais não são tão legais mesmo. Poderia ter vencido o Botafogo tranquilamente, se tivesse mais competência no ataque, mas acontece, perdeu. Contra o Inter lá também, um jogo difícil, mas dominou certas partes do jogo. Poderia tranquilamente ter saído vencedor. Teve bola na trave no final, teve Gabigol perdendo o gol na cara do gol no final. E depois de tudo isso, o Inter achou um gol no finalzinho dos acréscimos, papo de fazer o gol, comemorar, sair a bola e terminar o jogo. E a questão do treinador é você dar oportunidades pro time, dar formas do time vencer o jogo. Se você consegue criar um sistema que produza mais chances de marcar, produza mais grandes chances, produza mais ataques, produza mais finalizações, muito mais do que cede essas finalizações, isso é essencial. E era uma coisa que o Jorge Jesus fazia muito. É a questão do melhor ataque e a defesa. Que provavelmente também é uma camisa de heterotop de balada. Mas que também se aplica bem às táticas do futebol. Se você ataca bem, se você tá sempre preocupando o outro time, se você tá com o controle da bola, o outro time não vai ter tanta oportunidade de fazer o gol. Às vezes vai acontecer como aconteceu contra o Botafogo. E a número 1, a coisa que mais mudou foi a mentalidade apática que tinha o Vitor Pereira. Tava satisfeito com tudo tava bom, tá tudo zen, o time foi maravilhoso, o time tá de parabéns, enquanto perde. Enquanto o São Paulo, assim, no momento que chegou, no momento que pisou no gramado pela primeira vez, já tava puto. É lindo você viver a vida vendo os pontos positivos. É a filosofia de um professor de yoga. Você vive a vida na paz, na calma, mas isso é terrível se você for técnico do Flamengo, irmão. Senão vai acabar que nem o foi lindo do Abel Braga depois de uma derrota. Técnico do Flamengo tem que ser psicopata, tem que ser maluco, tem que não estar satisfeito nunca. Era a melhor qualidade do Jorge Jesus. O time tá ganhando de 5-0, ele tá vendo o que tá errado ali. Pra melhorar, pra treinar, pra mudar aquilo e não repetir nos próximos jogos. E o Sampaoli mostrou isso quando foi 8-2 pro Maringá. O time fez uma atuação excelente. E ele na entrevista falou, beleza, fez 8, mas podia ter feito mais 10. Tá faltando pontaria, tá faltando contundência. Que é a mesma coisa que ele reclama contra o Botafogo. E realmente, o time perde muito gol, o time cria muito, mas perde muito também. E tem que ir melhorando isso. E tem que estar ali na beira do gramado, gritando, reclamando, consertando. E não abaixadinho, anotando ali no caderninho dele, ou então sentado lá, passeando. Parece que o Vitor Pereira veio a passeio, era um turista, aqui no Rio de Janeiro, enquanto o São Paulo veio para vencer. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos um elenco milionário, nós temos um elenco de craques, nós temos um elenco de vencedores, que já venceram a maioria dos campeonatos, só falta o Mundial. Não pode ficar passando só a mão na cabeça. Tem que cobrar e tem que motivar também. Vitor Pereira é um cara que sempre falou que não gosta de contato humano, ele gosta da parte tática, ele não gosta de falar com ele não liga muito pra parte motivacional, mas tem que ter isso. Isso faz parte do escopo do técnico. Isso faz parte dos times campeões. Você ter um elenco motivado é ter um elenco que tem gana pra vencer. Isso é um trabalho do técnico também, claro que de psicólogo também, mas não é, Marcos Braz? Você é incapaz de entender que um time de futebol precisa de psicólogo. E como nem tudo são flores, né, meu padre? Já tivemos as 3 coisas que melhoraram muito com o Sampaoli e também agora eu vou trazer a coisa que precisa mudar urgente.
que é parar de passar a mão na cabeça dos medalhões do Flamengo e usar mais os jovens da base. Não tem como continuar aguentando Davi Luiz, não tem como continuar aguentando esses caras. De titular ainda, Vidal de titular. Então o Thiago Maia que não é um medalhão por si só, mas tem cara melhor na base. Tem cara melhor pedindo passagem jovem do Flamengo. Tem que usar esses caras. Eu fiquei muito feliz quando tirou o Varela e botou o Wesley, que nunca mais saiu. Certíssimo, muito melhor que o Varela. Não por o Wesley ser uma maravilha, que ainda não tá 100% pronto, mas o Varela é muito ruim. E o que tá acontecendo agora com o Davi Luiz? O Davi Luiz é um ótimo jogador para elenco. É um jogador que gosta de motivar os outros, é um jogador que gosta de trabalhar, mas é um cara que não tem condição mais de ser titular. Ainda mais tendo Léo Pereira e Fabrício Bruno voando. Um dos dois, se joga no sistema de 2 zagueiros, um dos dois é sacado para entrar. O Davi Luiz não tem como, não pode. Ao invés de botar o Igor Jesus, coloca Vidal. E aí continua insistindo em Marinho, com o Matheus Gonçalves no banco. Ao invés de botar um meio armador bom, que é o Matheus França, pra pelo menos tentar continuar armando, pra tentar continuar jogando em cima, coloca o Vidal pra adiantar. Sabe? Isso daí tem que mudar urgente. Não pode ter medo dos medalhões do Flamengo. Tem que deixar claro que vai jogar quem tiver melhor. E não é possível todo mundo falar, o Davi Luiz deve ser o Pelé nos treinos. Ah, não, mas o Thiago Maia no treino, porra, é o Beckenbauer. Não é isso, não é todo mundo assim. É muito por nome, sim. É muito por caras que ele já trabalhou, caras que ele viu jogando e gosta, caras que nos estudos ele viu as características, mas tem que pegar o que tá jogando melhor agora. E isso tem que mudar. Mas comparado ao que já melhorou, nós estamos no caminho certo, com certeza. Então, na moral, segura a corneta só um pouquinho, porque claramente já tá jogando melhor. Vamos ver a sequência do trabalho cobrando esses pontos. Mas não falar, pô, igual o Vitor Pereira mesmo. Isso é um dos piores xingamentos que existem pra qualquer treinador. O Vitor Pereira foi o pior técnico que passou aqui no Flamengo, eu não sei nem desde quando. E aí, por causa de 2 semanas de trabalho, uma derrota com o Botafogo finalizando 45 vezes. Mas, enfim, tá respondido. E não é só porque eu tô ficando careca que eu tô defendendo o irmão Calvo, hein? Presta bem atenção. Tamo junto, abraço.